Boa noite, meu nome é Lucas Oliveiras e eu sou aluno do curso de Bacharelado em Música com habilitação em flauta transversal. Meu trabalho é transcrição e adaptação de músicas esquecidas de Antônio Assis para a banda de música Lira Santa Cecília de Pará de Minas. Meu orientador é o professor doutor Fábio Viana. Antônio Assis foi o fundador da banda de música Lira Santa Cecília e de Pará de Minas. E ele compôs algumas obras é, ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira musical. Três dessas obras de Antônio Assis se encontram completas no acervo da banda de música Lira Santa Cecília, porém elas são de difícil leitura. Elas são xerox das partes originais feitas pelo copista e elas têm a questão da difícil leitura do manuscrito e também a questão de algumas partes terem ficado borradas, algumas partes com o tempo a folha foi desgastando e uma notinha ou outra está muito difícil de entender. Então ela não é aplicável na forma que está, sem falar do fato que ela está composta para uma formação diferente da formação atual do grupo. O objetivo geral do trabalho é contribuir para a preservação e a divulgação das músicas de Antônio Assis. O objetivo específico é transcrever três obras de Antônio Assis no acervo da banda de música Líder Santa Cecília de Pará de Minas. As músicas são a Fantasia Ana Lúcia, a Fantasia Jacinta e o Dobrado Padre Viegas, e adaptar essas três obras para a formação atual da banda para que elas possam voltar a ser executadas. A banda de música Lira Santa Cecília, originalmente chamada de Banda Santo Antônio, de Pará de Minas, foi fundada em 1937 por Antônio Assis. Ele regiu a banda durante toda a sua fundação, desde a sua fundação até seu falecimento. Antônio Assis ele compunha obras em forma de homenagem, algumas delas, como por exemplo a Fantasia Jacinta, foi para sua mãe, a Fantasia Ana Lúcia foi para sua primeira neta, e o Dobrado Padre Viegas foi feito para um padre muito importante da época. A banda atual já passou por diversas formações. Atualmente a formação é flautim, flautas, clarinetas, saxofones alto, tenor e barítono, trompetes, trombones, trompas, bombardino, tuba e percussão. Atualmente, a banda segue a regência do maestro Fernando Estringueta Frauches, ex-membro, ex-aluno da UENC. De acordo com o livro Saga dos Amantes dos Sons dos Metais, de Hernani José de Almeida, Antônio Assis compôs 7 obras de uma série de uma série de marchas fúnebres, 4 marchas fúnebres. O Hernani José de Almeida foi um antigo membro da banda e regente por um tempo. E ele redigiu um livro contando um pouco sobre a história da banda, sobre a sua experiência com a banda. E ele cita essas 11 obras de Antônio Assis, sendo elas duas fantasias, 5 dobrados e a série com 4 marchas fúnebres. A quarta marcha foi executada no enterro do Antônio Assis. Foi realizada uma pesquisa com os parentes, os ex-membros da banda e em todo o acervo da corporação, e realmente só foram encontradas essas 3 obras trabalhadas. Uma parente de Antônio Assis, em Brasília, tem algumas partes das obras que estão no acervo da banda, são as originais, ao invés dos xerox, que constam lá. Porém, eles não acrescentaram em nada ao trabalho, ela só tinha poucas páginas, não tinha um número volumoso, e elas não, infelizmente não puderam contribuir em nada para o trabalho, tendo em vista que possui as mesmas informações do que consta no acervo da banda de música. A metodologia aplicada foi o levantamento das obras de Antônio Assis, das 11 obras que se tem notícia. Pode ser que ele tenha composto mais obras, porém, o único documento que fala sobre essas obras dele é o livro do José Hernani, mas ninguém escreveu nada sobre. Então, até onde se tem conhecimento, são as 11 obras dele que eu citei, e foram encontradas apenas 3. A partir daí, foi realizada a transcrição para um software de partitura, mantendo na medida do possível o que está nos manuscritos. Essa é uma edição diplomática. Depois foi feita a conferência das partes individuais para ver se teve algum erro,
conferindo no programa em comparação à parte original. Depois foi feita a montagem da grade, onde foi realizado pequenos ajustes para encaixe, como por exemplo, teve uma situação em que o copista deixou de colocar um compasso de pausa para 3 instrumentos. Quando foi montado o conjunto, notava nitidamente que estava deslocado, porque a fermata estava deslocada e o fraseado musical não encaixava. Ela tinha que realmente estar um compasso à frente, porque o grupo fazia quase que em uníssono. Então, a partir daí, a gente conseguiu realmente perceber que ali era um ponto que estava errado, o copista realmente deixou passar e tudo bem. Depois disso, vai ser feita a adaptação para a formação atual da banda, uniformizando as dinâmicas, as ligaduras, as articulações, etc., que seria o processo de edição prática. E todas as alterações serão registradas para fins de conferência. Depois disso, será realizada a revisão e a diagramação da grade, e por último, redigir o prefácio. Até o presente momento, o levantamento já está completo, a transcrição para o software de uma das peças já está finalizada, a Fantasia Jacinta já foi transcrita, a Fantasia Ana Lúcia está em processo, desculpe. A conferência das transcrições individuais da Fantasia Jacinta já está concluída e a montagem de grade também. Nenhuma das obras ainda foi adaptada. A fundamentação teórica foi embasada no artigo de Carlos Alberto Figueiredo. No texto, ele fala sobre tipos de edição. Antes de realizar a edição prática, o primeiro passo do projeto foi feita uma transcrição diplomática, que também segue os modelos do Figueiredo, que ela busca preservar fielmente o que está escrito no documento. No nosso caso, por mais que fosse nitidamente um erro em alguma questão, algum local, a gente, a princípio, copiou igualzinho estava feito. Depois disso, será realizada uma edição prática para a aplicação das obras. E algumas das características que justificam a escolha da edição prática para esse projeto é que ela é destinada a executantes, é baseada em uma única fonte, que são as partituras de Antônio Assis, será realizada a correção de erros, como esse que eu comentei, serão uniformizadas as dinâmicas, articulações e fraseados já escritos, e será ampliado o número de executantes, tendo em vista que a banda atualmente conta com as flautas, os flautins e os outros instrumentos. Por exemplo, na banda antiga não tinham as flautas e os flautins, não possuía trompas, não possuía saxofones tenor nem barítono. Na formação da banda daquela época, que seria em torno da década de 30, 40, a banda possuía requinta, possuía sax horns no lugar das trompas e uma maior variedade de de bombardinos e de tubas, coisa que atualmente a banda não possui. Aqui eu peguei um fragmento que seria a parte do sax alto da Fantasia Jacinta. Dá para notar que a assinatura do Antônio Assis foi realizada pelo copista a partitura. O número 8, que seria uma catalogação que eles fazem na hora de montar a grade, só que não possui uma grade, mas é uma ordem que coincide em algumas peças. E ele realmente escreve as dinâmicas, olha só, dei um zoom aqui para perceber melhor, as dinâmicas, ligaduras, articulações, fermatas, apogiaturas, ele é bem detalhista na escrita, então tem muitas informações a serem analisadas. As referências bibliográficas utilizadas foi o livro do José Hernando de Almeida, Saga dos Amantes dos Sons dos Metais, o artigo de Figueiredo, Carlos Alberto Figueiredo, sobre tipos de edição, e as partituras de Antônio de Almeida Assis. Muito obrigado.